A crise de gastos militares dos Estados Unidos. O orçamento de defesa dos Estados Unidos, embora seja o maior do mundo, enfrenta ineficiência, burocracia e prioridades desalinhadas que enfraquecem a prontidão militar dos Estados Unidos. Ponto-chave número 1. Crescimento administrativo excessivo e estouro de custos em programas como o F-35 e o Litoral Combat Ship, má gestão de compromissos de segurança global drenaram recursos. Enquanto isso, estratégias de defesa otimistas desatualizadas da falha em modernizar a capacidade de deixaram os Estados Unidos vulneráveis. Ponto-chave número 2. Para consertar isso, as reformas devem simplificar a burocracia, responsabilizar os contratados, priorizar a prontidão e melhorar a supervisão financeira usando auditorias orientadas por inteligência artificial, gastos mais inteligentes, não aumentos orçamentários intermináveis, garantirão que os Estados Unidos mantenham sua vantagem estratégica enquanto fortalecem a defesa interna e os compromissos de segurança global. O orçamento de defesa dos Estados Unidos, o maior do mundo, garante o domínio militar dos Estados Unidos. No entanto, ele enfrenta desafios como custo crescente, ineficiência, prioridades desalinhadas e um fardo desigual de responsabilidade de segurança global. Uma burocracia incômoda, programas de defesa crescentes, supervisão insuficiente, drenaram recursos, deixando áreas vitais subfinanciadas, tornando o orçamento de defesa ausente no dever. Este ensaio examina os desafios de gastos e propõe reformas para agilizar e tornar a alocação de recursos mais responsável, ao mesmo tempo em que moderniza a força, melhora a prontidão e compartilha os custos globais de segurança de forma mais equitativa. Começa com uma burocracia inchada. Desde a Guerra Fria, os generais de 4 estrelas aumentaram enquanto as forças em serviço ativo diminuíram, criando uma burocracia de alto escalão. Hoje, de acordo com o relatório do Congressional Reserve Service de 2024, há um general para cada 1.400 membros do serviço, em comparação com 1 para 6.000 na Segunda Guerra Mundial. Além disso, as agências do quarto poder do Departamento de Defesa se expandiu sem controle, abrangendo agora mais de 30 agentes de defesa com 380 mil funcionários a um custo anual superior a 100 bilhões, crescendo anualmente em 10 bilhões desde 2018. Um relatório do GAO descobriu áreas de fragmentação, sobreposição e duplicação entre DAFAs, agências de defesa e atividade de campo, uma redução de 25% apenas na sobrecarga burocrática poderia economizar mais de 40 bilhões anualmente. As consequências de uma estrutura de comando superdimensionada e crescimento burocrático descontrolado são significativos. Os interesses da liderança são frequentemente priorizados em detrimento das necessidades dos combatentes, levantando preocupações sobre a alocação de recursos e prioridade de gastos. Os gastos com defesa, a quarta maior despesa federal, consomem quase metade do orçamento discricionário do governo dos Estados Unidos. Desde 2010, aumentaram 44%, respondendo por 40% dos gastos militares globais. Esse aumento reflete os custos de manter uma presença militar internacional, desenvolver tecnologia de ponta e sustentar uma força totalmente voluntária. Agora, um terço menor do que durante a Guerra Fria, mas 46% mais caro de manter hoje. 60% do orçamento de defesa suporta custos de operação e manutenção de pessoal, totalizando cerca de 200 bilhões anualmente. Quase 25% do orçamento. Além disso, os benefícios para veteranos custam outros 200 bilhões, tornando esse segmento do orçamento de defesa mais caro. Essas despesas continuam a crescer enquanto os esforços de modernização ficam para trás. O caça F-35 se tornou o sistema de armas mais caro do mundo, de acordo com o relatório do CRS de 2024. O programa ultrapassou 1,7 trilhão devido à ineficiência de aquisição e padrões de desempenho e mudança, um aumento de 78% sobre as estimativas originais de custo total do programa. Da mesma forma, o Litoral Combat Ship da Marinha resultou em embarcações crivadas de falhas de projeto, exibindo eficácia de combate limitada a um custo exorbitante de 500 milhões por embarcação. 7 navios já foram desativados e mais 6 estão planejados para se aposentar nos próximos 3 anos devido à fase de projeto de alto custo, manutenção e desafios operacionais. Além disso, um relatório do GAO de 2024 descobriu que os principais programas de aquisição e defesa sofrem um atraso médio de 3 anos, geralmente devido a acordos favoráveis a contratantes. O relatório também
descobriu que a maioria dos programas de aquisição de nível médio falha em adotar práticas líderes do setor para melhorar a velocidade de aquisição, frequentemente adicionada a cronogramas de desenvolvimento 50% mais longos. Embora esses programas de defesa de alto nível destaquem os desafios de estudo de custos a longos cronogramas de desenvolvimento, programas de aquisição inovadores como a Unidade de Inovação em Defesa representam um contraponto promissor trabalhando para otimizar a inovação e acelerar a entrega de capacidades para a segurança nacional. No entanto, assim como iniciativas de defesa mais amplas e esforços inovadores como o DUI devem navegar e competir com prioridades de financiamento complexas, incluindo compromissos de segurança global que podem dificultar os esforços de modernização. Aliados da OTAN, como a Inglaterra e a Alemanha, gastam menos com a parcela do produto interno bruto. Com os Estados Unidos arcando com um fardo desproporcional de defesa europeia, seus orçamentos de defesa, 81 bilhões para a Inglaterra e 86 bilhões para a Alemanha, são quase metade da porcentagem dos Estados Unidos no PIB, ou uma diferença de 330 bilhões anualmente. Obrigações globais adicionais, como a Iniciativa de Dissuasão do Pacífico, um programa plurianual de 40 bilhões, sobrecarregam ainda mais os recursos de defesa dos Estados Unidos, desviando fundos de prioridades maiores com defesa nacional e prontidão da força. O ritmo operacional do Exército dos Estados Unidos após décadas de conflito no Iraque e no Afeganistão tem prejudicado a prontidão. Um relatório do GAO descobriu que apenas 4 dos 49 tipos de aeronaves atingiram as metas de prontidão para a missão, com atraso de manutenção crescendo anualmente. Além disso, desde o ano fiscal 2016, a condição da infraestrutura do depósito naval, suas instalações e equipamentos permaneceu na faixa de razoável e ruim e não melhorou, com atraso de projetos e instalações crescendo em 3,1 bilhões. Exacerbando o problema, as capacidades dos adversários em potencial, notavelmente China e Rússia, também pressionaram as forças dos Estados Unidos a lidar com os desafios de prontidão, acelerar as melhorias tecnológicas, especialmente as capacidades espaciais de mísseis, e as crescentes cooperações de segurança apresentam aos Estados Unidos mais do que um desafio convencional, mas um desafio existencial. O DOD está fazendo progresso para abordar essas questões críticas. A solicitação do orçamento do Departamento para o ano fiscal 2025 priorizou a prontidão da força, investindo 147,5 bilhões para construir e manter forças e capacidade de combate. No entanto, esses níveis de financiamento são projetados para manter nossos níveis atuais de prontidão, enquanto os modernizados não necessariamente os melhoramos. No entanto, os desafios de prontidão não são apenas um produto de equipamentos antigos ou de ritmo operacional alto. Esses problemas geralmente decorrem de desalinhamentos estratégicos de defesa mais amplos. Uma análise recente sobre a dissuasão nuclear e o programa de defesa de mísseis dos Estados Unidos destaca uma das várias prioridades de defesa desalinhadas, alertando que doutrinas de dissuasão desatualizadas e estratégias de defesa falhas deixam os Estados Unidos vulneráveis à ameaça de mísseis modernos. Apesar do orçamento de 842 bilhões decretado para 2024, apenas 3% ou 28,4 bilhões são alocados para defesa antimísseis, um valor que permanece inalterado desde 2019, mesmo com a China e a Rússia aumentando rapidamente suas capacidades militares. A atual estratégia de defesa antimísseis limitada dos Estados Unidos está desatualizada, contando com políticas de dissuasão nuclear de décadas e atualizações incrementais em vez de novas abordagens usadas de dissuasão e esforço de modernização. Embora o Pentágono oficialmente defende de Homeland como sua principal prioridade, esse foco frequentemente se torna secundário na prática. Os recursos são direcionados para programas de aquisição inflados e gastos ineficientes em vez de garantir que a dissuasão estratégica da nação permaneça crível contra ameaças modernas. No entanto, esse problema vai além das prioridades de defesa mal administradas. Ele reflete uma falha em supervisionar, gerenciar e atender eficientemente seus recursos. Ressaltando o problema mais marcante do departamento, a falta de responsabilização. O DOD falhou em 7 auditorias consecutivas em larga escala, com o Corpo de Bombeiros Navais sendo o único ramo a passar. Um relatório conjunto do Subcomitê de Operações Governamentais da Força de Trabalho Federal descobriu que o departamento não conseguiu contabilizar 61% de seus ativos. Essas falhas destacam a má gestão sistêmica e a necessidade urgente de supervisão financeira. Legislação como a HR 7603, que promove auditorias orientadas por inteligência artificial,
poderia identificar desperdício melhorar a responsabilização, além disso, alavancar auditorias independentes do Congresso e mecanismos de supervisão, como a inteligência artificial adoption estratégia do DOD poderia aumentar a transparência e impor responsabilidade fiscal para lidar com os gastos com defesa e devolvê-los à responsabilidade. As seguintes reformas devem ser implantadas. Simplifique a burocracia, reduz o número de altos funcionários e camadas administrativas necessárias, realizar uma revisão abrangente das agências do quarto estado para eliminar redundâncias, priorizar a alocação de recursos para a capacidade de combate, reformar os gastos com defesa, redirecione as economias de eficiência para modernizar a força, melhorar a prontidão e as prioridades de defesa nacional. Incorpore modelagem de programa orientado por inteligência artificial para melhorar a previsão dos custos vitalícios do programa, ao mesmo tempo em que considera ameaças e atualizações emergentes. Adote práticas líderes do setor de MTA para melhorar a eficiência, reduzir custos e acelerar a entrega de recursos. Responsabilize os contratantes de defesa permitindo uma nova licitação em caso de desempenho insatisfatório. Expandir a adoção de novas tecnologias por meio de iniciativas como a unidade de inovação de defesa. Melhore a prontidão, reduzir compromissos no exterior que esgotam recursos, fortalecimento de programa de treinamento para combater ameaças semelhantes, reabasteça os estoques de munições para garantir a preparação em tempos de guerra, reavalie as prioridades de segurança global, alinhar as estratégias de segurança nacional com as necessidades de defesa nacional, realizar uma revisão de realinhamento e fechamento da base dos compromissos no exterior. Redirecione as economias obtidas com os fechamentos para garantir as abordagens especiais às áreas marítimas, aéreas dos Estados Unidos, aumentar a responsabilização. O Congresso deve exigir uma auditoria independente, semestral, conduzida por profissionais de contabilidade externos. Adote o rastreamento financeiro em tempo real usando ferramentas de auditoria baseadas em inteligência artificial. Acelerar a estratégia de adoção de inteligência artificial do DOD. Os Estados Unidos devem encontrar um equilíbrio delicado entre manter a superioridade militar e praticar uma gestão fiscal responsável. Enquanto o orçamento de defesa garante a segurança nacional, a burocracia descontrolada, programas ineficientes e prioridades desalinhadas levaram a um desperdício financeiro significativo. A reforma não é sobre enfraquecer as Forças Armadas, mas usar recursos de forma mais eficaz para aumentar a prontidão, lidar com as ameaças emergentes, defender a pátria. O Pentágono pode modernizar a força simplificando as estruturas de comando, responsabilizando os contratos e priorizando as capacidades críticas com defesa antimísseis. Ao mesmo tempo que reduz despesas desnecessárias. Além disso, promover o compartilhamento de custos mais forte com os aliados, garantirá que as responsabilidades globais de segurança sejam distribuídas de forma mais equitativa. Um exército mais potente, mais eficiente, não requer orçamentos cada vez maiores, mas um comprometimento com gastos mais inteligentes e transparentes. Por meio dessas reformas, os Estados Unidos podem se defender melhor, manter sua vantagem estratégica, proteger seus cidadãos e continuar a liderar no cenário mundial. Classe Black Engine. Como os navios submarinos da Suécia podem desafiar a Rússia? O submarino sueco da classe Black Engine, previsto para entrar em serviço em 2028, representa um grande salto na guerra submarina, com capacidade avançada de furtividade, propulsão independente do ar e lançamento de veículos subaquáticos não tripulados, construídos pela SAB Kokmus. Os submarinos operarão silenciosamente em águas costeiras e abertas, enquanto aumentando a capacidade da Suécia de combater ameaças navais russas. O uso de tecnologia Ghost para silenciamento extremo e cascos, reforçado para explosões subaquáticas, aumenta ainda mais a capacidade de sobrevivência. Com a integração de drones para missões de vigilância e ataque, os submarinos darão à Suécia uma formidável vantagem naval, aproveitando a tecnologia de ponta para operar sem serem detectados em águas hostis. Os submarinos da classe Black Engine da Suécia trazem tecnologia Stealth de ponta, drones e IP para a guerra naval, eis porque eles são importantes no Mar Báltico. Rápidos, silenciosos e capazes de lançar drones submarinos são apenas algumas qualidades dos aguardados submarinos da classe Black Engine.
da Marinha Real Sueca, uma classe emergente de novos barcos de ataque programados para se juntar à frota em 2028. O desenvolvimento desses novos submarinos é marcado por anos de incerteza e mudança, já que vários países, como a Alemanha, consideraram a colaboração e a construção dupla. Como resultado do desenvolvimento ocorreu com muitas paradas e recomeços, resultando em atraso na entrega do barco. A ThyssenKrupp da Alemanha adquiriu a Kockums, construtora do submarino. Essa aquisição estimulou a consideração de um esforço colaborativo germano-sueco para construir submarinos. Inicialmente, o governo sueco se recusou a colaborar, acabando por encomendar 2 submarinos. Depois, a Kockums se tornou parte de uma empresa sueca chamada Saab Kockums. E os submarinos estão em desenvolvimento desde então. As datas de entrega foram adiadas diversas vezes, de 2022 para 2028, por vários motivos. Mas mesmo assim, os barcos são muito aguardados. Os novos submarinos da classe Black Engine foram concebidos como uma variante atualizada dos submarinos suecos da classe Gotland, um grupo de embarcações que estão se aproximando da obsolescência há muitos anos. Curiosamente, os submarinos da classe Black Engine operarão com um sistema de propulsão independente do ar ultra silencioso para ataques costeiros próximos e guerra marítima ampla, aberta em águas azuis. Há valor tático e estratégico na operação sueca de submarinos ultra silenciosos ao longo da costa russa do Mar Báltico, já que novos barcos poderiam realizar operações de reconhecimento e seleção de alvos submarinos e ataque em um grande conflito com a Rússia. Dada sua tecnologia de silenciamento IP, o barco sueco provavelmente será altamente eficaz contra navio de superfície russo e capaz de rivalizar com a frota avançada de submarinos movido a IP da Rússia. Os submarinos da classe Black Engine também estão sendo construídos com o que é chamado de Ghost, para capacidade adicional de silenciamento e reforço especial para permitir que o barco sobreviva às explosões subaquáticas. O elemento mais avançado da classe Black Engine é a capacidade de seus tubos de torpedo de lançar e recuperar veículos submarinos não tripulados, algo de grande importância tática. Drones lançados por submarinos capazes de ser lançados abaixo da superfície podem aumentar significativamente as características de furtividade de um barco e minimizar as possibilidades de detecção por não precisar emergir. Há uma ampla gama de drones em desenvolvimento pela Marinha dos Estados Unidos e pode não estar claro ainda quais drones submarinos os suecos estão planejando. No entanto, as possibilidades são amplas. Drones submarinos lançados por tubos submarinos podem ser usados para missões de vigilância de alto risco em busca de minas, submarinos inimigos e navios de superfície, sem colocar os submarinos hospedeiros em risco de ataque. Drones submarinos lançados por tubos também podem ser armados e programados para se aproximar e atacar o navio ou submarino inimigo específico quando orientados por um humano. Os drones podem, portanto, operar com armas e ser enviados para disparar ou explodir um navio ou submarino inimigo sem revelar a localização do submarino hospedeiro. O desafio com drones submarinos é simplesmente de comunicação na camada de transporte e transmissão de dados. A Marinha dos Estados Unidos, por exemplo, continua a fazer avanços no desenvolvimento de tecnologias capazes de enviar e transmitir dados de sensores obtidos por drones, permitindo uma troca de informações em tempo real sem amarras. Pode ser bem difícil debaixo d'água, já que a maioria dos sinais de RF não funcionam sob a superfície, então os drones normalmente precisam coletar informações e então enviar os dados ao retornar ao navio anfitrião. No entanto, isso está mudando rapidamente, pois as inovações continuam a revelar novas tecnologias capazes de transmissão de dados em tempo real debaixo d'água. Por exemplo, o drone Barracuda da Marinha dos Estados Unidos é programado para detectar, verificar e explodir uma mina inimiga sem fio em tempo real, sem intervenção humana. Você não pode parar o submarino da classe Virginia do Bloco 4 da Marinha Americana.
Os submarinos da classe Virginia do Bloco 4 representam uma atualização significativa na frota de submarinos de ataque rápido da Marinha dos Estados Unidos, melhorando a eficiência operacional, a furtividade e o poder de fogo. Projetados para reduzir as necessidades de manutenção e aumentar o ciclo de implantação, eles contam com sonar avançado, sistema de guerra eletrônica e furtividade acústica aprimorada. Embora mantenham 12 tubos de sistema de lançamento vertical para mísseis Tomahawk, eles se beneficiam de atualizações introduzidas no Bloco 4, como um módulo de carga útil virginal, aumentando a capacidade de ataque. Esses submarinos desempenham um papel crucial na guerra submarina, na coleta de informações e operações especiais, garantindo o domínio contínuo da Marinha na guerra submarina e na segurança marítima. O submarino da classe Virginia do Bloco 4 é um dos melhores navios da frota submarina de ataque rápido com propulsão nuclear da Marinha dos Estados Unidos, projetado para aumentar a eficiência operacional e reduzir os custos de ciclo de vida. A variante Bloco 4 incorpora inúmeras melhorias em relação aos seus antecessores, com suas capacidades avançadas de guerra eletrônica sofisticada. O submarino da classe Virginia do Bloco 4 é um dos submarinos nucleares mais confiáveis e poderosos de qualquer marinha. O desenvolvimento do submarino da classe Virginia do Bloco 4 foi impulsionado pela necessidade da Marinha dos Estados Unidos de aumentar a eficiência operacional e reduzir os custos do ciclo de vida. Iniciada como parte do programa mais amplo da classe Virginia, a variante Bloco 4 incorpora inúmeras mudanças de projeto destinadas a estender os intervalos entre os principais períodos de manutenção. A construção dos submarinos do Bloco 4 envolve a colaboração entre a General Dynamics, Electric Boat e a Huntington Ingalls Industries. Aproveitando tecnologias avançadas de técnicas e construção modulares, submarinos foram projetados para substituir os antigos submarinos da classe Los Angeles e fornecer à Marinha uma plataforma versátil, furtiva, capaz de executar um amplo gama de missões, desde guerra anti-submarina até coleta de informações e operações de ataque. Os submarinos da classe Virginia, também conhecidos como classe SSN 774, são a mais recente classe de submarinos de ataque rápido movidos a energia nuclear em serviço da Marinha dos Estados Unidos. Esses submarinos são projetados para uma ampla gama de missões, incluindo guerra anti-submarina, coleta de inteligência, operações de ataque usando míssil e cruzeiro Tomahawk. A classe tem como objetivo substituir os antigos submarinos da classe Los Angeles e deve permanecer em serviço até pelo menos 2060. Uma das principais características dos submarinos da classe Virginia do Bloco 4 são seus requisitos reduzidos de manutenção. As mudanças de projeto implantadas neste bloco visam estender os intervalos entre os principais períodos de manutenção. Ao fazer modificações de design em menor escala, a Marinha aumentou o ciclo de vida do nível de componente dos submarinos, permite mais implantações e menos paradas para manutenção, aumentando significativamente a disponibilidade operacional do submarino. Os submarinos do Bloco 4 apresentam capacidade aprimorada de furtividade acústica, tornando-os mais difíceis de serem detectados pelas forças inimigas. Isto é alcançado por meio de uso de materiais avançados de amortecimento de som e modificação de design que reduzem a assinatura acústica do submarino. As capacidades de tilt aprimoradas garantem que o submarino Bloco 4 possa operar sem serem detectados em ambientes hostis, aumentando sua capacidade de sobrevivência e eficácia em várias missões. Equipados com sistema de combate de última geração, os submarinos da classe Virginia do Bloco 4 ostentam a mais recente tecnologia de sonar e sistema de guerra eletrônica. Essas melhorias melhoram a capacidade do submarino de detectar e engajar os inimigos. Os sistemas avançados de sonar fornecem as capacidades de detecção superiores, permitindo que os submarinos identifiquem e rastreiem embarcações inimigas com maior precisão. Os sistemas de guerra eletrônica aumentam a capacidade do submarino de combater ameaças inimigas e se proteger da detecção. Embora os submarinos do Bloco 4 mantenham os 12 tubos de sistema de lançamento vertical para mísseis de cruzeiro Tomahawk, eles também se beneficiam do módulo de carga útil virginal, introduzindo na variante do Bloco 5. Este módulo aumenta significativamente a capacidade de transporte do míssil do submarino, permitindo que ele carregue mais mísseis Tomahawk para operações de ataque. O aumento do poder de fogo aumenta a capacidade do submarino de conduzir ataque de precisão contra os inimigos, tornando um recurso formidável do arsenal da Marinha dos Estados Unidos. Os submarinos da classe Virginia do Bloco 4 são projetados para executar uma ampla gama de missões, desde guerra submarina até operação de inteligência, vigilância e reconhecimento.
Eles também são capazes de mobilizar forças de operações especiais, como os navais CIS, para missões secretas. A versatilidade dos blocos do Bloco 4. A versatilidade dos submarinos do Bloco 4 garante que eles possam se adaptar a vários requisitos operacionais e fornecer suporte crítico em diferentes cenários. Os submarinos da classe Virginia são divididos em vários blocos, cada um incorporando melhorias incrementais em relação às versões anteriores. Os blocos iniciais dos submarinos da classe Virginia, Bloco 1 e 2, foram projetados para substituir os submarinos da classe Los Angeles. Essas variantes iniciais se concentraram em incorporar tecnologias avançadas e técnicas de construção modular para reduzir custos e melhorar o desempenho. No entanto, faltavam algumas das melhorias encontradas em blocos posteriores, como o sistema de sonar aprimorado e os requisitos de manutenção reduzidos. Além dos submarinos do Bloco 3, introduziram mudanças significativas de design, incluindo substituição dos 12 tubos VLS individuais por 2 Virginal Payload Tubs VPTS maiores. Cada VPT pode abrigar 6 mísseis Tomahawk, aumentando as capacidades de ataque submarino. Além disso, os submarinos Bloco 3 apresentam uma proa redesenhada com capacidade de sonar aprimoradas. Como mencionado anteriormente, os submarinos Bloco 4 focam em reduzir os custos totais de prioridade de propriedade e aumentar a disponibilidade operacional. Esses submarinos incorporam mudanças de design que estendem os intervalos entre os principais períodos de manutenção, permitindo mais implementações. Eles também apresentam capacidade de stilt aprimoradas e sistemas de combate avançados. Os submarinos Bloco 4 representam a mais recente e avançada variante da classe Virginia. Esses submarinos são equipados com o Virginia Payload Module, que adiciona 4 VPTS adicionados, aumentando a capacidade de transporte de mísseis com 28 mísseis Tomahawk. Os submarinos Bloco 4 também apresentam melhorias em sistema de furtividade, sonar e combate, tornando os submarinos mais capazes da série da classe Virginia. O submarino da classe Virginia do Bloco 4 é uma prova da evolução e melhorias contínuas da frota de submarinos dos Estados Unidos. Com seu armamento e capacidades avançadas de furtividade, a variante Bloco 4 oferece vantagens significativas sobre seus antecessores. À medida que a Marinha dos Estados Unidos moderniza sua frota, os submarinos Bloco 4 e os subsequentes Bloco 5 desempenharam um papel crucial na manutenção do domínio marítimo e na garantia da segurança nacional. Os submarinos da classe Virginia, com suas capacidades versáteis e tecnologias avançadas, estão bem equipados para enfrentar os desafios da guerra naval moderna e além, seja conduzindo operações anti-submarino, coletando informações ou lançando ataques de precisão. Esses submarinos são um recurso formidável para a Marinha dos Estados Unidos.